Olá, paz e bem, sejam bem-vindos mais uma quarta-feira aqui no nosso canal, no nosso espacinho, no nosso lugar de encontro. E eu não postei o vídeo de manhã, mas estou postando hoje à noite porque eu queria partilhar com vocês a primeira leitura de hoje da missa, porque é um texto tão bonito, tão forte, que chama tanto a nossa atenção, chama atenção em todos os sentidos. Esse texto faz refletir sobre a nossa postura, sobre a nossa conduta, mas também faz refletir sobre o mundo que a gente quer viver. E para a gente viver num mundo melhor, não dá só para pedir para Deus e não agir. A gente pede a Deus sabedoria e as atitudes dependem muito de mim e de você. Então esse texto é bem provocativo e eu quero partilhar ele hoje com você. O texto diz assim, primeira leitura, livro da carta de São Tiago. Meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar, pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Por essa razão, rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade, agora levada à perfeição, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. Se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, a sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quero chamar a atenção para dois pontos desse texto. O primeiro é quando ele diz, todavia sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Eu acredito que o maior desafio que todo cristão tem na vida é colocar em prática aquilo que a gente reza. Não é fácil oferecer uma face quando alguém bate em outra. Não é fácil perdoar quando alguém mexe, destrói, nos faz nos sentir destruídos internamente. Quando alguém nos machuca, quando alguém nos decepciona. Porém, eu acredito que essas exigências mais duras, mais severas, que parecem impossíveis, elas são possíveis conforme a gente vai se adequando ao projeto de Jesus, de um modo tranquilo, de um modo sereno, sincero e profundo, para que essa exigência de Jesus não seja apenas uma observância sem sentido. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente tem na cabeça a lei, mas não tem no coração. Muitas vezes a gente quer cumprir, obedecer a regra sem questioná-la, sem refleti-la, sem meditá-la. E eu acredito que quando a gente age dessa maneira, a gente corre o risco de não conseguir chegar a lugar algum. Mas quando essa orientação, essa norma vem para o coração e eu passo a refleti-la, quando eu passo a pensar, a refletir sobre a importância do perdão, sobre o poder e o impacto que o perdão tem de fato na minha saúde, na saúde do próximo, na minha intimidade com Deus, de fato essa exigência, essa chamada de atenção do Mestre vai ganhando mais força, vai ganhando mais adesão do meu espírito. Então, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Vamos pensar aqui juntos nesse nosso espaço, nesse nosso cantinho. Quantas vezes a gente vai participar dos nossos cultos, das nossas celebrações, escuta a palavra, decora a palavra, tatua a palavra no corpo, mas não consegue colocá-la em prática? O que será que está faltando? Será que está faltando eu mergulhar mais na intimidade com Deus? Será que eu estou abraçando a fé simplesmente por uma regra social,
porque é bonito ter religião e hoje em dia, se você não tem uma religião bem definida, as pessoas não te acolhem, talvez seja isso. Mas por que a gente ainda tem tanta dificuldade em colocar em prática? Acredito que cada um tem um motivo pessoal, mas é comum saber que todos nós somos chamados a colocar em prática essa palavra. Todos os ensinamentos de Jesus, tudo que o Evangelho nos traz, ilumina a humanidade, nós somos chamados a refletir e transformar também internamente. E depois ele vai colocar no final, com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mal. Ele começa dizendo que a verdadeira religião, ela está na caridade, ela está na doação, no serviço. Então de nada adianta ser uma pessoa que acumula muito material, muita imagem, muito terço, muitos símbolos religiosos. Claro que tudo isso tem seu valor e é lindo, eu também tenho, eu cultivo na minha vida, mas de nada adianta viver só uma fé de exterioridade, ter várias imagens. Uma vez eu fui visitar uma casa e a pessoa dizia: Frei, aqui em casa nós não temos nem televisão, nós temos só imagens dos santos anjos para que a gente não se contamine com as pessoas desse mundo. Eu fiquei pensando, do que adianta você ter várias imagens que devem te levar à elevação da mente, do espírito, mas se você julga o próximo achando que o outro que vê televisão de repente tem uma experiência menor que a tua. Então por isso que o texto e os ensinamentos de Jesus são bem difíceis, porque eles falam de algo mais profundo, além da exterioridade. A gente ainda está muito preso ao que é exterior, ao que é aparência. Eu quero parecer religioso demais, então não vou conversar com quem vive no pecado, eu não vou ter amizade com quem faz churrasco em casa, com quem bebe cerveja, eu não quero me contaminar com essas pessoas. E quando o texto diz aqui no final que é não se contaminar com o mundo, é não se contaminar com o egoísmo, é não se contaminar com a inveja, é não se contaminar com a fofoca, é não se contaminar com esses sentimentos horríveis e mesquinhos que são humanos, que são daqui. É não se deixar levar por esse tipo de pensamento, por esse tipo de mentalidade. Não é você não se misturar ou achar-se superior a outros que ainda não trilharam o nosso caminho. Mas o caminho é esse, é abrir o coração para que essa palavra seja verdadeira, não seja apenas ouvida, mas praticada, mas que também sejamos capazes de abrir o nosso coração e amar o semelhante. Colocar em prática através da caridade, do serviço, da fraternidade, da esperança, do amor, do carinho, do afeto, essa prática tão bonita que é a fé, que é a espiritualidade, que é a intimidade com Deus. Busquemos em nossa vida a verdade da nossa fé, a verdade das nossas práticas. Ser uma pessoa comprometida com o Evangelho é muito mais do que ter um discurso bonito, é ter atitude que convence. Então pense, terminando esse vídeo, para um pouquinho, escreve em algum lugar, ou pensa só um pouquinho aí, você com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, nosso Senhor. O que está faltando para a nossa fé, para a sua fé, para a minha? Ser mais autêntica, ser mais comprometida com as exigências do Evangelho. Quando Jesus fala ama, o que está me impedindo de amar? Quando ele fala amar, não é quem eu gosto, não é só amar o meu pai e a minha mãe, mas é amar quem eu tenho dificuldade, quem me enfrenta, amar quem eu tenho complicações. E não é um amor infantil ou romantizado, mas é um amor comprometido com o Cristo, é um amor que faz contemplar no outro a imagem divina, é reconhecer que aquela pessoa que eu tenho profunda dificuldade e estranheza é um filho amado e tem uma identidade divina. É isso. Peçamos ao Senhor a sabedoria e ao Espírito Santo a coragem de seguir adiante dentro desse caos que a gente vive. Não se contamine com egoísmo, com preconceito e com a injustiça, mas faça festa, celebre a vida junto com as pessoas que estão à sua volta. Isso sim é levar o Evangelho na prática, na vida. Um beijo, Deus te abençoe e até sexta.